Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Em Lisboa. Jornal das 4 com a edição do Miguel Videira. Miguel, começamos com Luís Marques Mendes. Considera inevitável que o Governo tenha de abdicar de algumas propostas em nome de um acordo para alterar o Código do Trabalho. O candidato à presidência da República diz que é uma boa notícia a reunião da próxima terça-feira, que vai juntar a Ministra do Trabalho e uma delegação da UGT. Marques Mendes sugere que todos vão ter de ceder, incluindo o Governo. Todos têm que ter alguma coisa a ganhar neste processo laboral. Se não tiverem nada a ganhar, então não vai haver acordo. Portanto, todos têm que ceder para que todos possam ter alguma coisa a ganhar. E acha provável que o Governo ceda? Acho que é inevitável. Apresenta-se uma proposta, de um modo geral, mais maximalista, para depois ir fazendo concessões. Declarações captadas pela SIC Notícias. Luís Marques Mendes falava aos jornalistas à margem de uma iniciativa de campanha com pescadores da costa de Caparica. Outro candidato à presidência da República, António José Seguro, apela ao Governo que retire a proposta que está em discussão. Desafia o Executivo a iniciar do zero uma nova negociação em sede de concertação social. Um país, para progredir, tem que ter estabilidade política, mas também precisa de paz social. Ora, o Governo é que tem que ter responsabilidades para criar as condições para essa paz social. Por isso eu volto a fazer um apelo ao Governo para que o Governo retire esta proposta e inicie novas conversações na concertação social entre empresários e representantes dos trabalhadores. É esta a proposta de António José Seguro, quer que a negociação em torno das alterações ao Código do Trabalho retorne à estaca zero. Ainda sobre as alterações ao Código do Trabalho, o candidato presidencial António Filipe aguarda com expectativa a forma como o Chega vai votar o pacote laboral. O convidado ao programa Sob Escuta da Rádio Observador ouviu as críticas ontem feitas por André Ventura a algumas das propostas do Governo. António Filipe espera agora para saber se a bancada do Chega vai ser, em função dessas críticas, consequente. Eu não sou deputado, não vou votar este pacote laboral, mas se fosse deputado, obviamente não tinha a mínima dúvida de votar contra. Ele vai ter que votar e, portanto, nós vamos ver qual é que vai ser o seu posicionamento de voto, porque ele é deputado e, portanto, vai ter que votar o pacote laboral. E, portanto, aí ver-se-á. Será a prova do algodão, saber se afinal está a favor ou está contra. Aquilo que ontem parecia estar contra, uns dias antes parecia estar a favor. Quando chegou o dia da votação, enfim, logo veremos. O candidato à presidência da República, apoiado pelo PCP, admite que o Chega até possa vir a votar contra, se assim for, sublinha António Filipe, o mérito é da greve geral. A UGT parte para a reunião da próxima terça-feira com o Governo com pelo menos 2 linhas vermelhas. A Confederação Sindical quer que o Governo abdique do banco de horas individual e do travão ao outsourcing. O travão que impede as empresas de recorrer à contratação externa pelo período do ano depois de um despedimento coletivo. O secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, preferia que o Governo abdicasse do anteprojeto na totalidade e iniciasse um novo processo negocial. Caso não seja essa a opção, então o UGT quer que o Governo abdique de, pelo menos, 2 propostas. Nós, a questão do outsourcing é uma matéria em que está proibido durante um ano. Estamos suscetíveis a que esse período seja reduzido, mas deve-se manter ali um travão, ali um sinal de que o outsourcing é para externalizar serviços e não para despedir trabalhadores para contratar outros mais baratos. Isso é que não podemos admitir e, portanto, esse sinal tem que ser dado. E depois temos aqui uma medida, enfim, já falamos, essa é publicamente, posso dizê-lo porque já foi dito pelo UGT, que é o Banco de Horas Individual. O Banco de Horas Individual vem claramente prejudicar a união coletiva. A proposta de introduzir este banco de horas individual e a intenção de eliminar o travão ao outsourcing depois de um despedimento coletivo são 2 de uma centena de medidas previstas no anteprojeto de alteração à legislação laboral.
O Ministério da Administração Interna anuncia um aumento de subsídio das forças de segurança, mas as associações da GNR insistem em negociar os salários. Sim, a tutela apresentou uma proposta de aumento de 2,15% no próximo ano, no suplemento de escala, no final de mais uma reunião negocial. Ora, de acordo com a Associação dos Profissionais da Guarda, trata-se de um aumento que se traduz em 3 euros mensais e que não beneficia toda a classe. O dirigente César Nogueira insiste que a Associação prefere negociar a tabela de salários e não os suplementos. Este aumento é num suplemento, mas que é um aumento de 3 euros. Em alguns casos poderá no máximo chegar a 9 euros, mas que não é em todos os casos. Por isso, um valor bastante reduzido para aquilo que são as pretensões profissionais, para aquilo que são as propostas da APG, nem tão pouco mais ou menos está ao alcance de um possível acordo. Por não concordarmos que o primeiro diploma a ser discutido não seja o Estatuto Remuneratório, nós iríamos manter os protestos que ontem iniciámos em conjunto com a EASP. César Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda, a sublinhar aqui esta ideia, quer que a negociação comece pelos salários e só depois se avance para os suplementos. O presidente da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinho e Bebidas Espirituosas, Paulo Amorim, alerta para a queda na produção do vinho. Sim, é essa, de resto, a estimativa do Instituto Nacional de Estatística, que aponta para uma queda da produção de vinho na ordem dos 20% este ano. Se assim for, será o valor mais baixo da última década. O presidente da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas diz que este indicador não é propriamente surpreendente e alerta para os problemas que têm sido constantes na indústria do vinho. Os vinhos portugueses enfrentam neste momento, de facto, desafios muito duros. Nós tivemos uma vindima em 2024 que foi dramática. Infelizmente tivemos uma vindima em 2025 que confirmou esse dramatismo e, portanto, é importante que o próprio setor, e isso vai acontecer na terça-feira aqui no Porto, debata tranquilamente, mas sustentavelmente, todos estes problemas para que possamos chegar a conclusões que sejam positivas para a fileira vitivinícola. Paulo Amorim, entrevistado pela jornalista do Observador, Teresa Freire. O Enoco revela também que muitas vezes são as pequenas empresas que mais saem prejudicadas com estas quedas abruptas e que conhece casos de vitivinicultores que só continuam a produção pela ligação familiar à indústria do vinho. Foram divulgadas novas fotografias da propriedade de Jeffrey Epstein que mostram várias personalidades, incluindo Donald Trump e Bill Clinton. Os democratas da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes divulgaram um conjunto de 19 fotografias que afirmam que foram tiradas na propriedade do antigo banqueiro norte-americano. As imagens mostram que parece ser uma tigela de preservativos com uma caricatura do rosto de Trump. A tigela tem uma placa que diz preservativo Trump, o valor $4,50 e cada preservativo traz uma imagem do rosto do atual presidente dos Estados Unidos com o texto "Eu sou enorme". Outra fotografia mostra o presidente dos Estados Unidos com 6 mulheres com colares de flores cujos rostos foram ocultados pela Comissão. As restantes fotografias dão conta de encontros de Epstein com outras personalidades como o antigo presidente norte-americano Bill Clinton, Bill Gates, o empresário britânico Richard Branson e o príncipe André e também o antigo estratega-chefe do primeiro mandato de Trump, Steve Bannon. De acordo com a CNN Internacional, já se sabia que todas estas personalidades tinham relações com o ex-banqueiro. As fotografias podem mostrar uma nova dimensão dessas relações. 4h08. Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade. Metade dos pensionistas recebe menos de 462 euros por mês. Apesar da média a nível nacional de quem se reforma por velhice ser de 645 euros, os economistas do Banco de Portugal destacam alguns dados. Para além de quem ganha menos, ao outro lado da moeda, 5% dos pensionistas recebe mais de 1.685 euros. E há diferenças por género. As mulheres, em média, recebem menos. Vão passar a pagar uma taxa de 3 euros todas as encomendas com valor inferior a 150 euros que entrem na União Europeia. E é a partir de julho do
próximo ano. A medida foi acordada hoje pelos 27 Estados-membros da União Europeia e tem por objetivo travar a entrada massiva de pacotes de baixo valor comprados em plataformas como a Temu ou a Shein. Em 2024, cerca de 4.600 milhões de encomendas abaixo deste valor de 150 euros chegaram à Europa, a maioria oriunda da China. Esta chegada massiva de pacotes aumenta o risco de entrada de produtos falsificados ou inseguros e distorce a concorrência com os fabricantes europeus, argumenta a União Europeia. O segundo dia da greve da função pública registra uma adesão de perto de 80% no setor da educação. O valor até à 1 da tarde é indicado pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social, que convocou esta paralisação. Na educação há várias escolas encerradas. A cultura é outro setor que está a ser afetado por esta paralisação. Por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos está de portas encerradas.